Boa noite, é muito bom estar com vocês no nosso culto da comunidade presbiteriana Vila Lobos, ainda mais nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Gostaria de desejar um ótimo, um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo, que vocês possam ser cada vez mais mulheres segundo o coração de Deus, esse é um grande desafio. E vamos iniciar esse tempo com o nosso louvor, nossa adoração a Deus. A adoração ela não é somente esse período que dedicamos com louvores, com músicas e canções. Ela deve ser feita todos os dias. A nossa vida deve ser uma adoração a Deus. E essa música que a gente vai cantar agora, assim como a outra também, ela fala que exatamente, ainda que a figueira não deu seus frutos, eu me alegrarei em ti. E que não possa ser apenas frases soltas, possam ser verdades dentro do seu coração e na sua vida. Vamos adorar a Deus. Dias de tribulação.
mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Abro o meu coração. Meu coração. Senhor, mesmo agora, Senhor, diante de tantas circunstâncias que nos distraem, nos influenciam a estar longe do Senhor, nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor entre e invada o nosso ser, que possamos ser cheios do Espírito Santo, que possamos querer mais do Espírito Santo e que nós possamos transformar os nossos dias tristes em dias felizes, dias na Tua presença, dias alimentados da Tua palavra, Senhor. Por favor, Senhor, faz de nós pessoas novas, ó Deus, e que não seja apenas no discurso, ó Pai, que seja realmente no nosso coração, na nossa mudança de vida, ó Deus. Faz isso conosco, ó Deus. Ajuda-nos a olhar com amor para as pessoas, olhar com bondade. Ajuda-nos a fazer as coisas como o Senhor faria, Deus, em nome de Jesus. Faz isso com a gente e continua a falar no nosso coração, Deus, nesse período de palavra. Que ela possa entrar no nosso coração e possamos ser alimentados do Senhor. E que ela possa ser transformada em ações, não apenas em sentimentos, mas em ações. Em nome de Jesus. Amém. Can you adjust your mood or distract? A paz do Senhor Jesus para você, para sua casa, para todos que estão com você nesse momento. Um feliz Dia das Mães. Você vai perceber que hoje a nossa mensagem também vai ser trabalhada ou direcionada relacionando o dia de hoje, tão importante, tão necessário, tão celebrado no mundo inteiro. Mas, obviamente, que a palavra é para o meu e para o seu coração, né? É para que eu e você possamos compreender o que Deus deseja. Que a nossa vida seja uma consagração constante e completa, integral, na presença do nosso Deus. A gente vai continuar a série Influencers, entre o ser e não ser. E eu até agora não expliquei um pouco por que eu coloquei esse subtema entre o ser e não ser. A verdade é que, para sermos influenciadores de Cristo, influenciadores cristãos,
não dá para nós simplesmente maquiarmos, né, determinadas realidades. Quando eu estou aqui atrás dessa câmera falando com você, eu não estou te vendo, eu não estou percebendo suas feições, não estou percebendo o seu comportamento, a maneira como você está de verdade reagindo a tudo aquilo que está acontecendo. E você também, em contrapartida, não consegue ver o que está acontecendo aqui. Você não sabe como que está esse ambiente efetivamente. O que se mostra para você é o que a câmera te mostra, é o que a câmera te permite ver. Mas o cristianismo não é um cristianismo somente que pode ser percebido do ângulo de uma câmera. O cristianismo vai além, de fato, dos nossos sentimentos, das nossas percepções. Ela precisa encontrar respaldo, precisa encontrar eco na transformação da nossa vida. Então, quando a gente pensa entre o ser e não ser, significa que não dá para você ou eu, não dá para nós sermos influencers em Cristo ou em nome de Cristo se nós não estivermos efetivamente vivendo nele. Então, o convite é: viva em Cristo, caminhe em Cristo, de tal maneira que a minha vida e a sua vida reflitam a vida de Cristo. E eu quero começar deixando já uma pergunta para você. Essa pergunta vai ser extremamente importante e significativa para a nossa reflexão até o fim. Eu queria que você guardasse essa pergunta com você. Até onde vai e por quanto tempo a nossa influência? Até onde vai e por quanto tempo a nossa influência? Para a gente meditar no tema de hoje e tentar responder essa pergunta, a gente vai refletir no texto da segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, um jovem pastor, aproximadamente 30 anos de idade, quando tudo isso está acontecendo, vivendo muita pressão sobre o seu ministério, pressão de todos os lados, de todas as formas. E essa carta ela vai tratar um pouco da reação que se espera de Timóteo, da maneira como Timóteo deveria se posicionar. E é isso que Paulo está querendo tratar, dentre várias coisas, nessa carta, na carta como um todo, e a gente vai ver um pedacinho dela, obviamente. Eu quero convidar você, se tem uma Bíblia com você, que você abra a sua Bíblia aí, ou acompanhe o texto que a gente vai colocar para você aí na tela. E diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido
e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente destacar uma palavra que aparece e correlatos que aparece 3 vezes nos primeiros versículos que a gente leu. E essa palavra é a palavra lembrança. Se você pegar lá no versículo 4, você vai encontrá-lo, no versículo 5, você vai ver recordo sempre, e o versículo 6 tem a palavra lembrança também. A importância de rememorar ou de recordar as coisas que efetivamente são significativas e que servem como embasamento, como chão para que a gente possa caminhar, para que a gente possa pisar. E essas coisas que serão lembradas, serão extremamente importantes para nós entendermos o que Deus deseja falar comigo e com você por meio das Escrituras, da Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu espero que nós não nos esqueçamos das coisas que são importantes para a nossa vida. Mas a questão é que a gente precisa considerar o que Deus fala como de suma importância para a nossa vida. Existem muitas coisas importantes. E eu acredito que muitas vezes nós consideramos as coisas de Deus importantes também. Mas eu gostaria de enfatizar que as coisas de Deus são de suma importância. Elas são as mais importantes dentre as coisas importantes. Elas são as que devem ser consideradas, inclusive, para que a gente coloque de lado e abra mão de coisas importantes. Normalmente, nós escolhemos Deus, ou muitas pessoas escolhem Deus, quando elas já não têm mais opção. Então, elas gastam todas as possibilidades, todas as oportunidades, todas as coisas que elas poderiam fazer, e aí, quando não dá certo, quando elas não conseguem, então elas buscam a Deus. Aí elas oram, ou elas clamam, ou elas rezam, ou elas fazem promessas. A questão toda é que eu e você e todas as pessoas, nós deveríamos considerar as coisas de Deus as mais importantes. E o que Paulo vai tratar nas próximas linhas e o que a gente vai refletir a partir de agora, são as coisas mais importantes, sobretudo porque são de Deus. E elas é que vão nos alimentar nesse caminho de sermos pessoas influenciadas por Deus, mas também influenciadores em nome de Deus, como Timóteo foi chamado para ser um desses influenciadores. Então, quais são essas coisas que nós precisamos lembrar o tempo todo? Que coisas são essas que o texto observa para que nós sejamos efetivamente influenciadores de Cristo e para a glória de Cristo? A primeira coisa que o texto nos faz refletir é que a influência verdadeira tem um processo. A influência verdadeira tem um processo. A gente vai encontrar essa ideia dos versículos 1 ao versículo 4. Mas antes, eu queria considerar com você uma coisa. Eu acho que todos nós queremos que as nossas construções permaneçam. Eu não consigo entender que aquilo que você está investindo na sua vida termine no dia seguinte, termine no mês seguinte, termine no ano seguinte. Mas um dos eventos, ou uma das questões bastante comentadas com o advento da pandemia e tudo isso que está acontecendo, não só no campo da saúde, mas no campo da economia e dos relacionamentos, é que essa pandemia ela acabou servindo como um processo de acelerador, antecipador das coisas. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Nesse tempo nós temos visto casamentos terminarem, empresas falirem, igrejas se fecharem.
Se você parar e atentar, você vai ver que isso está acontecendo em grande quantidade. O que alguns têm dito, o que alguns têm falado, asseverado, é que para muita gente desse grupo, a pandemia veio apenas como um fator acelerador. Já havia um problema, era uma questão de tempo o término, era uma questão de tempo a ruptura, era uma questão de tempo a falência, era uma questão de tempo a separação conjugal, mas a pandemia trouxe isso, antecipou esse processo. Então, quando a gente olha para a questão da perenidade, para a continuidade, a gente precisa entender que só é possível acontecer isso quando a gente é capaz de enfrentar crises, quando a gente é capaz de enfrentar problemas, quando a gente é capaz de lidar adequadamente com as situações de oposição. Quando a gente olha então para o texto, eu queria que você tivesse isso em mente. Queria também que você tivesse em mente o seguinte: o estilo de vida que nós fomos obrigados a antecipar, por exemplo, essa vida de youtubers, né? De ficarmos falando por meio de lives, de nos comunicarmos por meio de Zoom ou de outras formas, de outras plataformas, de nos relacionarmos à distância. Para muita gente isso era comum, ou era mais comum, podemos assim dizer. Mas na quantidade, na intensidade que a gente tem vivido, obviamente muitos de nós, muitas pessoas, elas foram tomadas desprevenidamente. Nós não estávamos preparados para isso, nós não estávamos tão conectados com a tecnologia de tal maneira que pudéssemos dizer o seguinte: estou pronto para enfrentar esse tipo de distanciamento. Absolutamente. Só que não dá para mais ignorar, não dá para eu e você ignorarmos que a maneira que temos de nos relacionarmos é por meio disso, pelo menos até que tudo passe. E mesmo quando tudo passar, ainda que isso diminua, um novo estilo de vida está sendo promovido, uma nova forma de comunicação está sendo ampliada e não dá para nós ignorarmos. As empresas certamente estão descobrindo isso porque os seus funcionários, muitos que não trabalhavam no sistema de home office, começarão a trabalhar no sistema de home office mesmo quando tudo voltar. Certamente muitas igrejas continuarão transmitindo os seus cultos, mesmo quando presencialmente estivermos juntos. Mas a questão que eu estou querendo colocar, trazendo tudo isso para você, é que não adianta apenas tentarmos vestir esteticamente ou externamente esse novo estilo de vida. Ele precisa ser internalizado, porque se não for, nós não saberemos como lidar efetivamente com isso. Como lidar com a câmera, como lidar com a distância, como lidar com o contato. A gente precisa internalizar isso. Eu estou trazendo agora isso para a realidade cristã. Imagine você que muitas pessoas, elas querem ser cristãs ou frequentar uma igreja cristã, mas elas não internalizaram a realidade da vida cristã. Elas não trouxeram para dentro de si aquilo que Cristo oferece. E esse é o grande dilema e o grande problema, tal ponto que muitos nessa pandemia também estão questionando a sua própria fé ou a sua forma de viver cristã e trocando Cristo por um monte de outras coisas, porque não dá para você ser cristão de verdade, efetivamente, apenas de fachada. Não dá para ser apenas do ritual, entendeu? Não dá para ser apenas na moralidade. Essas coisas, elas têm o seu papel, elas têm o seu lugar, mas o cristianismo precisa ser internalizado, precisa ser uma realidade que a Bíblia chama de conversão ou mudança de mente.
não é apenas uma perspectiva estética externa, mas completamente da vida interna, que vem para fora, que se exterioriza, mas que começa lá dentro. Por isso, em um tempo no qual as pessoas querem pressa, elas querem bênçãos, elas querem resolver seus problemas, elas querem tratar das suas questões, colocar diante de Deus as questões materiais, físicas e todas as outras, essas coisas, elas são externas. A cura que Deus pode dar, a bênção que Deus pode te oferecer, o emprego que Deus pode te devolver, essas coisas elas fazem parte, mas elas não são efetivamente o que a Bíblia chama de cristianismo, porque a despeito de todas essas coisas, que essas coisas não existam, que essas coisas não cheguem, que essas coisas não venham, o cristão entende quem é o seu Deus. Foi aquilo que a gente cantou ainda há pouco. Mesmo que os meus pais me deixem ou que amigos me traiam, ainda que a figueira não dê o seu fruto, o produto da oliveira minta, nos campos não haja mantimento, traduzindo para o nosso tempo o que esse texto bíblico quer dizer, ainda que de repente eu não ganhe o que eu ganhava antes, ainda que eu não obtenha o status que eu tinha antes, ou que eu perca e decaia no meu estilo de vida, ainda que de repente eu não consiga mais obter o sucesso que eu almejava, alcançar os planos que eu desejava, que eu tinha, ainda assim louvarei o meu Deus, ainda assim continuarei servindo ao Senhor, ainda assim o adorarei. Este é o cristianismo. Agora, voltando para os versículos de 1 a 4, nesse entendimento geral de que faz parte a influência, que não é instantânea, mas precisa ser integral, a gente vai chamar isso de discipulado. O processo a que nos referimos, porque a influência tem um processo, e esse processo se chama discipulado, nesse texto ele apresenta duas características importantes. O primeiro é que é um processo longo. Paulo começa dizendo assim: Timóteo, você é meu filho. E eu queria dizer para você que eu sirvo a Deus com consciência pura desde os meus antepassados. Então eu ouvi, eu aprendi, eu trouxe, é um processo longo. E eu passo para você aquilo que aprendi. E Paulo vai dizer mais tarde, aí nessa mesma epístola para Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, procura pessoas, homens e mulheres, que sejam íntegros para que você possa passar para eles. É um processo contínuo, longo e contínuo. Não tem parada. Você não é discípulo por um momento. Eu não sou discípulo por um tempo. Ou somos ou nunca fomos. Por isso é entre o ser e o não ser. Se eu e você olharmos para dentro e nos percebermos como não discípulos, isso não aconteceu num dado momento ou a partir de um dado momento. É porque nós nunca fomos discípulos. Mas Paulo olha para Timóteo e diz: você é meu discípulo, você é meu filho, eu conheço você. Então, mas eu quero dizer que as coisas que eu passei para você, a maneira como eu sirvo a Deus com consciência pura, é a mesma maneira que eu quero que você viva também. Então é um processo longo, mas também é um processo duro. Por isso Paulo vai dizer que ora por ele e que tem orações e lágrimas. O discipulado cristão, a vida cristã, ser um influencer cristão, implica em oração e lágrimas. A oração é nos colocar diante daquele que é o Senhor e depender plenamente dele. E quando a gente depende, é em total derramamento de lágrimas. Porque todas as coisas que somos ou que temos, não dependendo de nós, certamente depende dele. E aquilo que depende de nós, que Deus nos deu, que Deus nos capacitou, que somos formados ou forjados, isso também vem dele. Então, quando a gente dobra o joelho, a gente chora pedindo ao Senhor: Senhor, que absolutamente nada me tire o foco do que significa ser teu discípulo.
para que eu e você sejamos esses influenciadores cristãos de Deus. O processo tem que ser interno, e esse processo é longo, é para a vida inteira, mas também é difícil, é duro, por isso requer oração e lágrimas, clamores. Óbvio que tem a graça de Deus, é claro que tem a presença de Deus, mas é algo que eu e você precisamos lutar e labutar constantemente. Por isso o Senhor Jesus, ao falar com seus discípulos, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, com bom ânimo, nesse processo longo, nesse processo duro, nós continuamos. A gente vai passar para o segundo ponto. E para que isso aconteça, eu queria que você visse um vídeo nesse momento. Veja com atenção, ele é trecho de um filme, o filme Noé. Eu queria que você assistisse antes da gente continuar. Veja aí. Tudo que conhecíamos vai desaparecer. Tudo o que restar da criação estará aqui dentro. Lá fora, são as águas do caos novamente. Vocês estão com raiva. Julgam-me. Eu vou contar uma história. A primeira história que meu pai me contou e a primeira história que contei para cada um de vocês. No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. O primeiro dia. E então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. Um segundo dia. E nosso mundo surgiu. Nosso lindo e frágil lar. E uma grande e calorosa luz nutriu seus dias. E uma luz menor regeu as noites. E houve a tarde. E a manhã. E outro dia. E as águas do mundo juntaram-se. E em meio a elas, apareceu o chão seco. Mas um dia se passou. E do solo cresceram coisas. Um tapete verde grosso se estendeu por toda a criação. E as águas também ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais. Uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam por estes mares. E logo, o céu foi povoado de pássaros. E houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Tudo que rasteja, tudo que se arrasta e todos os animais que andam pela terra. E isso era bom. Estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes e aves e animais, cada um conforme sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. E estava tudo equilibrado. Era para isso. Uma joia nas mãos do Criador. E então o Criador fez o homem, e ao seu lado a mulher. Pai e mãe de todos nós. Ele deu a eles a escolha. Seguir a tentação das trevas. Ou preservar as bênçãos da luz. E eles comeram do fruto proibido. A inocência deles foi extinta. E assim por 10 gerações desde Adão, o pecado esteve entre nós.
irmão contra irmão, nação contra nação, o homem contra a criação. Matamos uns aos outros. Dividimos o mundo, fizemos isso. O homem fez isso. Tudo que era lindo, tudo que era bom, nós destruímos. Agora, vai começar novamente. Bom, guarde com você um pouquinho, porque esse vídeo vai fazer sentido para as coisas que a gente começa a falar a partir desse momento. Se influência verdadeira tem um processo, e esse processo é chamado de discipulado, influência verdadeira também tem investimento, porque discipulado requer investimento. Então não se trata de uma live, um tutorial ou mesmo algumas dicas entre tantas outras que encontramos no YouTube, nos blogs, nos sites. Este investimento é a construção da fé. Então, me parece surgir uma pergunta: como é que se constrói a fé na vida de uma pessoa? A resposta está no versículo 5. É uma fé que se transmite, e o maior exemplo disso se encontra na relação entre mãe e filho. Primeiro mãe e filha, depois mãe e filho. Para entendermos isso, eu e você precisamos entender qual é a definição de fé para o contexto que Paulo está tratando aí em Timóteo. Fé aqui, eu queria até que você, se pudesse, escrevesse isso aí onde você está. Fé é uma estrutura para a vida. Você não vai entender isso se pensar que a fé é apenas ou tão somente uma maneira como eu me relaciono com Deus. É claro que é. Mas nesse contexto não está falando da maneira como se relaciona com Deus, mas da maneira como se relaciona com as coisas que Deus diz. Com os mandamentos de Deus, com as ordens de Deus, com a palavra de Deus. Isso tudo, ambos os aspectos, são necessários e verdadeiros. Aqui, então, a ideia é outra. A ideia é como, a partir do meu relacionamento com Deus, eu me relaciono com as coisas que Deus me diz e com a vida, e aplico na vida e nos desafios da vida. Quando Paulo cita a avó e a mãe de Timóteo, está trazendo à memória de Timóteo a maneira como elas enfrentaram problemas, elas lidaram com as oposições e permaneceram firmes nas coisas que Deus havia ensinado. Timóteo estava sendo forçado por uma situação, pressionado por oposições. O contexto de Timóteo é de provação. Aquele jovem pastor estava sendo esmagado por opositores. Mas Paulo olha para ele e diz assim: eu sei que a fé que há em você, ou seja, a estrutura que há em você, é a mesma estrutura que foi encontrada na sua avó e também na sua mãe, e certamente está em você porque você aprendeu com elas. Não há como. Esse jovem pastor, questionado pelas pessoas e pela cultura espiritual da sua época, que era opositora, espiritualmente havia um monte de ideias, havia um monte de pressupostos, havia um monte de coisas que eram colocadas e que iam contra o cristianismo, contra a proposta da espiritualidade cristã. Nós não estamos falando do início da vida cristã ou da igreja, nós estamos falando aí já de uma terceira geração. O que significa dizer que eu preciso e que você também precisa saber e responder se a nossa estrutura de fé, e volto a dizer, se as coisas que nós ouvimos de Deus, se a gente pratica essas coisas e coloca essas coisas em prática diante das oposições e das provações. Porque a gente vai saber se uma estrutura é firme quando passamos por problemas, quando passamos por provações, quando temos privações. É aí que veremos se a estrutura é firme. Qualquer perspectiva de longevidade da influência que queremos ter, precisa passar
pela aprovação e ser aprovada. Fé é essa estrutura para continuar o chamado e a vocação. É este o clamor de Paulo ao jovem Timóteo. Ele diz: mantenha viva a chama que há dentro de você. Lembre-se que na semana passada eu disse que não poderíamos nos importar com quantos likes, com quantas visualizações teríamos. Lembram-se disso? Se você pensar de forma instantânea, puxa, ninguém me viu, ninguém me ouviu, ninguém me deu atenção. Se você pensar que instantaneamente as coisas vão acontecer e que as oposições e dúvidas vão tomar conta de você, então você vai perder e você vai se perder. Mas permanecer firme te conduzirá à vitória. Mais uma vez eu quero olhar para esse processo de longevidade e que precisa contar com o principal investimento. E aí, o texto é mais do que claro. O principal investimento é dentro de casa. Paulo fala para Timóteo e diz assim: olha para sua avó, olha para sua mãe. Mas não é olhar para elas apenas, é olhar para a vida de fé e de estrutura de fé que elas tiveram. Vocês já ouviram falar que nós, pais, criamos os nossos filhos para o mundo? Certamente. Mas eu quero sugerir a você que mude essa frase e que coloque o seguinte: eu quero criar os meus filhos para Deus. Eu não quero criá-los para o mundo. Ainda que a ideia seja de criá-los para viver a vida da melhor maneira possível, mas para viver a vida da melhor maneira possível, é preciso criá-los para Deus. Pois ninguém tem maior potencial para influenciar os seus filhos do que você, pai, do que você, mãe. Então não transfira a responsabilidade nem para a escola, nem para a igreja, nem para avós, nem para ninguém. Essas coisas podem até cooperar comigo e com você, mas é você, mãe, é você, pai, que tem a responsabilidade de influenciar o seu filho pelo seu exemplo de fé, pela sua permanência na fé, pela sua vida de fé. E a gente aqui não está falando de perfeição, mas de direção. Grave isso, não estamos falando de perfeição, porque se você olhar para as Escrituras, você não vai encontrar família perfeita, você não vai encontrar pai perfeito, você não vai encontrar mãe perfeita, mas você vai encontrar a direção perfeita que vem de Deus para homens e mulheres que, mesmo nas suas imperfeições, se renderam e ensinaram seus filhos a andarem na mesma direção. É por isso que Deus é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É por isso que nós somos chamados também de filhos de Abraão. É por isso que nós também, de alguma maneira, aprendemos com os nossos pais lá no passado. É por isso que Paulo olhou para o antepassado e disse: eles estavam na mesma direção, eu permaneço nessa direção, você, Timóteo, deve permanecer nessa direção, eu e você devemos permanecer nessa direção. Não estamos então falando de perfeição, mas me assusta como pais simplesmente não ensinam seus filhos a serem de Deus, a amarem a Deus, a preferirem a Deus. Elas esqueceram de falar da história de Deus para elas. Lembram-se agora do vídeo. Elas deixaram, elas pularam, elas trocaram, elas negociaram. E a consequência drástica é uma sociedade que se afasta de Deus e de homens e mulheres que se afastam de Deus. E o caos se estabelece. Mas eu queria dizer para você, e particularmente para você que é
membro que faz parte da comunidade presbiteriana Vila Lobos, Deus está fazendo algo lindo com a gente. Deus tem nos dado uma grande quantidade de novos pais, então de crianças. Você mãe, você pai, pode olhar agora para o seu filho, ainda recém-nascido, ainda pequenininho, ainda com poucos meses, e você deve olhar para ele e orar, impor as suas mãos sobre eles e dizer assim: Senhor, nós queremos consagrar os nossos filhos para ti. Esses filhos são teus, não meus. Herança do Senhor são os filhos. E crie cada um deles como se fossem do Senhor e não seus. Eles são os seus primeiros discípulos. Eles são os primeiros que você deve influenciar. Eles são aqueles que efetivamente farão parte de uma geração de homens e mulheres com os quais eu e você, a igreja, deve perceber e investir constantemente e não se cansar e não se desviar desse foco. E de onde virá, se não há perfeição em nós, de onde virá a força? A palavra que a gente leu, a gente está falando entre os versículos 5 e 7, a palavra diz, que nos indica que o Espírito Santo nos mostra como. Por isso Paulo vai dizer: Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas nos deu espírito de poder, de equilíbrio, de autoridade. Você é o primeiro mãe, a primeira mãe, o primeiro pai a serem os intercessores dos seus filhos e os encorajadores dos seus filhos para serem homens e mulheres de Deus. Mas é o Senhor quem nos capacita pelo poder do seu Espírito. É o Senhor quem nos dá todas as condições. É o Senhor quem nos guarda. Como eu já disse em outras oportunidades, nós estamos no caminho, na direção, e de um lado desse caminho tem uma parede chamada Bíblia, do outro lado tem outra parede chamada Espírito Santo. Se a gente tropeçar, se a gente cair, a gente não cai para fora do caminho, mas Deus nos levanta, porque o Espírito nos conduz, a palavra nos direciona e a gente permanece firme na história de Deus, imperfeitos, mas na história de Deus, nessa estrutura chamada fé. Por quê? Porque influência verdadeira tem investimento. E qual é esse investimento? Conforme diz aí Joyner e Nieuwhof, o nosso propósito é revelar a grande história que Deus está escrevendo e influenciar as novas gerações a terem um relacionamento mais genuíno com Ele. Um relacionamento de amor, um relacionamento de temor, um relacionamento de fervor, um relacionamento profundo, um desejo de honrá-lo acima de qualquer suspeita. Não é estética, não é uma influência de um tutorial, não é uma palavra que não diz respeito a quem diz, mas é algo que nos enche e que nos toma e que faz parte. É Cristo em nós, é Cristo neles. Influência de verdade requer esse investimento. O nosso propósito é revelar a grande história que Deus está escrevendo e influenciar as novas gerações, meninos e meninas, homens e mulheres, a terem um relacionamento mais genuíno com Deus, com Ele. Por último, eu quero dizer que influência verdadeira, então, tem um propósito. Se continuarmos a olhar para o texto, veremos que essa influência santa e verdadeira nos aponta para um propósito: testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Me permito ser apelativo antes de continuar a refletir sobre isso. Mães, mas não menos pais, que sempre desejam o melhor para os seus filhos, que sofrem por eles quando estão doentes, que perdem o sono
quando eles não dormem, ou quando não chegam em casa, que lutam dentro de si emocionalmente quando eles estão enfrentando problemas, que choram pela felicidade deles, mães, pais. Não adianta você oferecer o melhor para o seu filho, o melhor possível para que ele possa ser um bom cidadão, um bom homem, uma boa mulher. Não adianta você oferecer todas as possibilidades de uma boa escola, de um bom estudo, de uma boa faculdade. Não adianta se eles perderem a sua alma. Se eles morrerem e forem para longe da presença de Deus. Pois um dia essa vida aqui vai acabar. Mas a promessa é que eu posso viver essa vida aqui olhando para a eternidade, sabendo que é uma conexão maravilhosa, porque Deus me dá essa estrutura, Deus me dá essa história, eu faço parte dessa história. Nunca os limites da vida humana ficaram tão evidentes como nesses dias. Claro que um dia vai passar, mais cedo ou mais tarde essa pandemia vai embora, mas outras virão e pouco a pouco as pessoas voltarão a ser as mesmas pessoas e talvez valorizar aquilo que de novo é passageiro em detrimento do que é eterno, a subestimar a espiritualidade por causa do materialismo e não vai sobrar nada outra vez. Então eu rogo para vocês, mães, pais, mostrem Deus para a vida dos seus filhos. Uma vida centralizada em Deus, na pessoa de Cristo, é o que importa e é o que vai ficar. O que vocês estão dispostos a fazer e sofrer para que seja assim? Então eu rogo que vocês mostrem Deus para seus filhos. E há apenas um propósito: a eternidade, que começa aqui agora. E de que maneira? Vida centralizada em Cristo. O texto está dizendo isso. Ele morreu e ressuscitou. E não podemos nos envergonhar desta mensagem antes anunciá-la. Vida centralizada em Cristo. Mas também morte centralizada em Cristo. Por isso Paulo diz que ele tem guardado o melhor, o depósito para ele, para todos aqueles que vivem por ele, e ter a morte centralizada nele significa não vivermos mais para nós mesmos. Então, como é esse propósito? O propósito é a eternidade. Como eu vivo esse propósito? Vida centralizada em Cristo, morte centralizada em Cristo. O melhor propósito que pode se ter na vida é aquele que te leva para além desta vida. Faz sentido isso para você? Eu quero terminar a nossa reflexão pensando com você algumas posturas que nós devemos ter. Você vai acompanhar aí. A primeira delas que eu quero comentar na verdade é uma pergunta: que tipo de influenciador o Evangelho te constituiu? E por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 11, Paulo diz que ele foi constituído pelo Evangelho como pregador, apóstolo e mestre. Veja, o Evangelho entra nele de tal maneira que toma conta da vida dele e o transforma e o constitui. Antes dele ser qualquer outra coisa, é o Evangelho que o constitui. Eu poderia dizer, então, que não importa se você é um empresário, se você é um médico, se você é um repórter, ou se você é um professor, qual a profissão, o que o Evangelho te constituiu, não diz respeito à sua profissão, mas diz respeito como Deus quer te usar na sua profissão. E o único que pode fazer isso é o Evangelho. Seja o melhor para a glória de Deus, seja o melhor para a bênção das pessoas, mas quem vai fazer isso com você será o Evangelho. A outra coisa é, olhe para o que Deus te ofereceu e não para o que você pode conquistar. Por quê? Porque isso é importante para você lidar com a dor e o sofrimento e para que você não se envergonhe do que está precisando enfrentar nesses tempos. O versículo 12 fala sobre isso. Se você parar e entender que o que Deus está te oferecendo é melhor, é maior do que qualquer coisa que você pode conquistar, você vai entender que é maior e melhor do que qualquer coisa que você possa vir a perder.
você não vai ficar bravinho com Deus, né? Ficar bravinho com Deus. Ai, perdi meu emprego, perdi minha empresa, perdi... Sim, eu sei, isso dói, é claro. Muita gente está passando por isso, eu sei disso. Mas o que eu quero dizer é que a experiência cristã profunda de sermos influenciadores com as coisas acontecendo dentro da gente, acontecem e passam quando a gente enfrenta as crises com a estrutura. Lembre-se disso. A fé é essa estrutura. O conteúdo de tudo aquilo que Deus ensina. Então, olhe para aquilo que Deus te ofereceu e não para aquilo que você pode conquistar. Em terceiro lugar, aproveite os influenciadores de Deus que estão perto de você. O versículo 13 vai falar sobre isso. Veja quem são seus influenciadores. São pessoas de Deus, ensinaram ou ainda ensinam a sã doutrina, então permaneça com amor nisso. Paulo está dando essa instrução para Timóteo. Lembra quem são as pessoas que estão te ensinando. Lembre-te de mim, lembre-te das pessoas. Eu tive conversando com uma pessoa essa semana e eu falava isso para ela. Às vezes Deus nos coloca pessoas que são profundas abençoadoras. Gente de Deus, cheias do Espírito, que desejam honrar a Deus. Elas estão ao nosso lado, mas muitas vezes estamos ocupados demais para ouvir o que elas têm a dizer, apressados demais para parar, para aprender aquilo que elas têm a ensinar. Então, eu queria que você pensasse nisso. Quem são essas pessoas? Aproveite os influenciadores de Deus perto de você. E, por último, viva no poder do Espírito Santo e não no espírito dessa época. O versículo 14 vai terminar dizendo isso. Viva no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai guardar o seu depósito, quem vai guardar o seu tesouro, quem vai te dar a graça de dizer o seguinte: vale a pena continuar. É o consolo dele, é a orientação dele. O Espírito Santo não é alguém que a gente vai contar com ele só em horas de grande aflição. Sim, ele estará conosco, ele é o Paráclitos, aquele que está ao nosso lado, mas ele habita em nós. Enchei-vos do Espírito, é a ordem da palavra de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, sendo o melhor pai, sendo a melhor mãe, sendo o melhor filho, sendo o melhor empregado, sendo o melhor patrão. Para a gente saber fazer isso, tem que ser cheio do Espírito Santo. E para a gente permanecer como influenciadores, mesmo diante de todas as pressões, quem guarda o nosso depósito é o Espírito Santo. Essa mensagem aqui vai ficar gravada, mas depois chega um momento que se perde. Você já deve ter visto zilhões de vídeos no YouTube, de dicas, de tutoriais, etc. Mas depois se esquece, outros surgirão. Mas o que o Espírito guarda para mim e para você é desde a eternidade. Então, viva no poder do Espírito Santo. E não baseado no espírito dessa época e de nenhuma época. O que eu e você estamos vendo acontecer com o nosso país, estamos vendo acontecer no mundo inteiro, são processos humanos, situações restritas às realidades humanas daqueles que se afastam de Deus. Mas eu e você e um montão de gente, nós somos chamados para sermos influenciadores de Cristo. Que Deus te abençoe. Que seja assim comigo e com você. Quero convidar você para orar. Se você puder, feche os seus olhos onde você está, por favor. Amado Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra penetre no nosso coração. Que a Tua palavra nos transforme. Que o Espírito Santo e o Teu fogo
possam tirar tudo aquilo que não procede do Senhor dentro de nós. Que do nosso interior possa jorrar rios de água viva. Que mesmo em tempos de crise, de caos, de medo, de dúvidas, como é o nosso tempo de perdas, nós sejamos encontrados pelo Senhor. E que sejamos fortalecidos. E que a nossa vida seja a vida de quem influencia para Cristo outros que se sentem perdidos, a fim de que também sejam encontrados por Ti. Consola, sustenta, fortaleça a fé daqueles que estão em intensa provação. São Teus. Faça, Senhor Deus, com que perseverem, mesmo diante das pressões. E que se lembrem daquilo que aprenderam. Muitos com sua mãe, com a sua avó, aprenderam a ser para Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso culto. E a gente quer pedir que você permaneça aí, porque a gente tem uma homenagem para as mães, muito bonita, muito emocionante. E a gente quer que você, mãe, se sinta homenageada, se sinta prestigiada. Não sei se você teve a oportunidade de ficar perto do seu filho, dos seus filhos, da sua filha. Se teve, graças a Deus. Se não teve, tenha paciência, vai chegar. Mas que você se sinta abraçada, se sinta acolhida nesse momento. Antes dessa homenagem, eu queria passar rapidamente alguns avisos. O primeiro deles é que a gente continua no próximo domingo a nossa série Influencer. Então, se você quer continuar aprendendo sobre o que significa ser um influencer de Cristo, um influenciador em nome de Jesus, eu quero convidar você a estar com a gente. Nessa semana, na quinta-feira, às 16 horas, haverá uma live patrocinada e promovida pelo Ressurgência. Ressurgência é a rede de plantadores de igreja do CTPI. CTPI é Centro de Treinamento de Plantadores de Igrejas. E o Ressurgência reúne plantadores de igrejas. A nossa igreja faz parte do Ressurgência. E a gente vai entrevistar, eu farei a entrevista na quinta-feira com o pessoal do Pense Laranja. O Pense Laranja é um projeto de educação cristã para criança. A gente sempre fala dele aqui, e se você quer aprender, quer saber um pouco mais, a gente vai estar com os líderes do Pense Laranja, eles são de Goiânia, se não me engano, estaremos batendo um papo com eles vão responder as perguntas que você fizer e vai dizer exatamente aquilo que Deus está fazendo e como é importante a questão do ensino da educação infantil para os nossos cristã infantil, para as nossas crianças. E por falar em Pense Laranja, nós que também temos esse material, usamos esse material, essa linha pedagógica, iniciamos na semana passada, na verdade acho que é essa semana que nós iniciamos, na semana passada iniciamos a série desse mês, e a série desse mês de maio é Viagem, uma aventura de confiança, você deve estar vendo aí. Então a gente quer que você, de repente, quer saber mais, pode nos procurar, você que não é da comunidade, a gente vai ter alegria em poder te servir, tá bom? Quero também informar que nossa comunidade tem 2 braços sociais. Um é o Mirante Cultural, que atua no trabalho, na formação, na informação de educação e arte para crianças e adolescentes. E a Macários,
que também desenvolve trabalhos educacionais, mas que tem, nesse tempo de pandemia, trabalhado especialmente no atendimento e distribuição de cestas básicas. Se você quer saber um pouquinho mais, visite as plataformas, visite as redes sociais da Macarius, do Mirante Cultural, curta lá, veja lá o que está sendo feito, veja como você pode ajudar, seja financeiramente ou seja se colocando como voluntário. Você sempre tem aí a conta corrente da nossa igreja, isso para que você continue contribuindo para que a gente consiga continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer como igreja. E eu agradeço a Deus a fidelidade dos membros. Isso é para os membros da igreja que eu estou falando. Se você não é, mas se você também desejar honrar a Deus com os seus dízimos, suas ofertas, que você se sinta na liberdade de fazê-lo ou não fazê-lo, enfim. Mas eu agradeço a Deus pela vida dos nossos membros, ok? E agora sim, eu quero que você veja a homenagem que a gente fez para as mães. Dá uma olhada nisso que vai continuar aí, tá bom? Acho que a Flora tem essa coisa de buscar a perfeição em tudo que ela faz, e é muito parecido comigo. O João, ele é de tirar barato, fazer brincadeirinha, que às vezes eu também faço. E o Marquinhos, ele é fofo, será que eu sou fofa? É isso. O desejo de estarmos sempre juntas, cuidando umas das outras. É meu primeiro Dia das Mães, então sem dúvida é o momento mais importante pra mim, o momento mais marcante na minha vida. Como mãe foi conhecer meu filho. O que é ser mãe? M de maior, A de amor, E de eterno. Não existe amor maior e eterno do que ser mãe. Nós nos olhamos pela primeira vez e aquele momento todo ali de se conhecer, comemorar a chegada dele, sem dúvida foi o momento mais importante pra mim. Me vejo muito nele, assim. Quando nós olhamos, assim, os dois pensaram, caramba, é um mini Leila. Nascendo e ainda minha cara, gente. Ai, meu filho. Foi o quanto eles se mostraram prestativos comigo e com a minha mãe quando ela esteve doente. Isso foi fundamental para mim. Mais uma que doeu muito em mim foi quando o Júnior quebrou o braço pela segunda vez. O médico precisou colocar o osso dele no lugar. Esse menino gritava olhando para os meus olhos e eu não podia fazer nada. Eu só estava do lado dele vendo ele gritar. Foi bem difícil. Com certeza foi o dia do nascimento das minhas filhas. Foi quando eu me dei conta que aquilo se tornou real, que eu era mãe mesmo. Então foi sublime na minha vida. Além do nascimento das minhas filhas, que foi muito especial, foi quando eu recebi uma mensagem da minha filha do coração, a Sara, me agradecendo por tudo que eu ensinei a ela, porque tudo que ela é, hoje, ela agradece a mim, porque fui eu que ensinei. O milagre de Deus, a cura do câncer do meu filho. É a amamentação. Foi algo realmente muito especial. O momento que eu faço comida, que a gente fica tudo junto na cozinha, que eu me obrigo eles ficam comigo na cozinha e a gente conversa de todos os assuntos. Eles falam, eles viajam e contam as confidências e eu conto as minhas coisas pra eles também. O caso dela foi na escola, então eu cheguei pra buscá-la, veio ela toda linda, aquele cotoquinho de gente, com uma blusinha vermelha escrito "Te amo, mamãe", que eles personalizaram, né? E um presentinho na mão dela. Aí ela veio, me abraçou, me beijou. A gente sentou pra tirar foto e a mãe boba que chorando e o pai gravando, né, pra variar. E o momento marcante foram vários, viu? Porque a gente aprontava muito. Eu sou muito babona, então eu sou muito feliz. E assim, por mim, eu teria uns 10 filhos ainda, sem dúvida. Algo em comum que eu tenho com o Guilherme é que nós não gostamos muito de mudanças. E com o Du é que nós somos atenciosos, prestativos com as pessoas, independente de idade. E a minha filha, nossa marca registrada, que é igualzinho, é a nossa orelhinha. Claro, tem vários momentos emocionantes, coisa que a criança faz e a mãe chora por bobagem.
Sou grata a Deus por ter me dado essa oportunidade de sentir um amor tão grande. Obrigado. Te amo, meus filhos. A Liz me surpreende todos os dias e o que eu acho mais fofo é quando ela ora por mim, pelas pessoas da igreja, pelos amigos. É muito lindo. Ser mãe para mim é simplesmente sensacional. Essa palavra que define a maternidade para mim, sensacional. E aí, dá pra gente orar agora? Enxuga aí as lágrimas. Que Deus abençoe muito vocês, mães. Que o Senhor, na homenagem que a gente prestou, mostrando algumas das mães da comunidade, possa abençoar todas as demais que são da comunidade e aquelas que não são. Você que nos acompanha, que Deus te abençoe muito. Quero convidar você para fazer a última oração e receber a bênção. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo final desta celebração de culto ao Senhor. Quero pedir que o Senhor nos edifique, nos abençoe, nos fortaleça e, particularmente, visite cada lar, cada casa. Visite cada mãe, cada filho e cada pessoa que talvez não tenha mais a sua mãe, mas que o Senhor providenciou alguém para desempenhar esse papel, não como substituta, mas como alguém que revela o teu amor, o teu cuidado. Abençoa, Senhor Deus, a vida das mães da nossa comunidade, das pessoas que estão nos assistindo e de outras pessoas também. Obrigado por tudo, nos dê uma semana na tua presença, nós oramos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o Espírito Santo Consolador esteja agindo na sua vida, na sua casa, guardando vocês todos, guardando essa família e abençoando em todo lugar, em toda a terra, o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Espero você até domingo que vem. Tchau.